Glória a Deus. Como é bom estar com vocês, irmãos. Tão bom aqui. Nesse mês que passou agora, nós somos tão privilegiados com o pastor Gilson aqui ministrando todos os cultos, tá 10. Somos tão privilegiados. E eu fui mais ainda, irmãos, porque eu estava de férias. Então nós passeamos, nós fomos visitar os irmãos lá no sertão também. E depois nós fomos passear. O Senhor tem nos abençoado tanto. Nós estamos retornamos essa semana. E é tão bom, irmãos, poder dizer que nós estamos em casa. Nós estamos em casa. E eu quero ministrar uma palavra que Deus tem mexido, Deus tem tocado ao meu coração. E o tema dessa ministração se chama Um Coração Totalmente Dele. Repita comigo: um coração totalmente dele. Irmãos, hoje todos aqueles que creem em Jesus são chamados filhos de Deus, ou seja, é o povo de Deus, o povo a quem Deus guarda, o povo a quem Deus intercede, o povo que Deus está lá protegendo. Mas antes, esse povo de Deus, antes de Jesus ter nascido e depois ter morrido, antes de Jesus vir a essa terra, era o povo de Israel. E a Bíblia fala que nesse povo de Israel se levantaram vários reis. E um desses reis que se levantou, que Deus levantou em Israel, era um rei chamado Asa. Esse rei, Deus deu muito privilégio para ele em estratégia, em ser um homem de guerra, em ser um homem que estava batalhando. E a Bíblia fala que ele não tinha um exército tão grande, tão numeroso. O exército de Asa não era um exército tão numeroso, tão grande. Mas a Bíblia fala que Deus era com ele. A Bíblia fala que Deus guardava aquele povo. E toda a vida que ele estava indo pelejar, que ele estava indo para a guerra, sabe o que acontecia? Deus livrava o povo de Israel. Só que um belo dia, aquele rei decidiu fazer aliança com outro rei para enfrentar, para ir guerrear contra outro. E a Bíblia fala que Deus desagradou disso. A Bíblia fala que Deus olhou para Asa e disse assim: Asa, como pode? Eu lhe dei vitória sobre tantos exércitos até maiores. E você agora teve medo. Você agora ficou com medo de ir contra esse exército, fazendo aliança com um povo que eu falei que não era para fazer. E Deus falou algo lá em 2 Crônicas, que eu queria ler com você. 2 Crônicas, capítulo 16, a partir do versículo 9, nós vamos ler só a parte A do versículo. E fala assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Olha o que Deus estava falando para esse rei. Ele diz: olha, Asa, porque quanto o Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Fale comigo assim: Deus se mostra forte para com aqueles que têm um coração que é totalmente dele. E isso é uma verdade, irmãos. Deus deseja se mostrar forte para com você. Deus deseja se mostrar poderoso para com você. Ele sempre se mostra forte, irmãos. A gente pode ver vários exemplos da palavra. Um deles é quando o povo estava saindo do Egito. O povo estava sendo opresso, o povo estava preso no Egito. E sabe o que aconteceu? Quando Deus foi livrar o povo do Egito, Ele mandou 10 pragas. E não estando satisfeito por completo, Faraó, depois que tinha libertado o povo, ele decidiu então perseguir o povo agora, mas já no Egito, já no deserto. E a Bíblia fala que então o povo de Israel se deparou diante do Mar Vermelho. E quando ele se deparou diante do Mar Vermelho, Moisés fez uma oração. E quando Moisés fez uma oração, a Bíblia fala que Deus mandou um vento
por toda a noite, que fez com que as águas se afastassem. Não é igual como fala no filme, que Moisés tacou lá a cajadada e foi tchá. Não, a Bíblia fala que veio um vento oriental que soprou toda a água e o povo pôde passar. Sabe o que isso significa, irmãos? Deus é um Deus que é poderoso e Ele guarda os seus. Deus é um Deus que tem nos guardado. Quem gostaria aqui? Quem gostaria de ser uma pessoa que Deus tem se mostrado forte para com você? Acho que todos nós gostaríamos disso. Todos nós gostaríamos que Deus se mostrasse forte para conosco. Às vezes as pessoas estão tendo tantos problemas, tantas situações, e elas começam a achar que as suas situações são grandes demais, difíceis demais. Elas começam a colocar problemas que elas acham que são grandes demais, e Deus está falando para você: isso é tão pequeno. Não faça acordo. Eu sou o seu Deus. Eu sou um Deus forte. E sabe por que as pessoas não têm tido essa confiança? Porque os seus corações não são totalmente dele. Porque o nosso coração não tem sido um coração que é totalmente do Senhor. Se o seu coração for um coração que é totalmente do Senhor, Ele vai se mostrar forte para com você. Não importa qual é a situação, não importa qual é o inimigo, não importa qual é a circunstância, meu irmão. Se você for uma pessoa que tem um coração no Senhor, Ele vai se mostrar forte com você. E aí você pergunta: então, pastor, por que Deus não tem se mostrado forte comigo todos os dias, dia a dia? Sabe por quê? Porque o seu coração não está totalmente nele. Porque às vezes o nosso coração não está completamente no Senhor. Às vezes nós temos dúvidas. Às vezes nós temos medo. Às vezes nós estamos servindo a Deus e outras coisas. Às vezes nós estamos negociando. Às vezes nós estamos fazendo uma coisa e ao mesmo tempo escondendo outras. O seu coração precisa ser completamente dele. E eu gosto muito que o salmista Davi fala, lá em Salmo 103. A Bíblia fala que Davi, ele foi uma pessoa que escreveu muitos salmos. E ele também fala de salmos para a própria alma. Porque a alma, irmãos, a alma é onde estão os nossos sentimentos. E ele fala lá em Salmo 103, se você puder abrir a sua Bíblia, a partir do 1 nós vamos ler, fala assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Vamos repetir esse versículo? Fala assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Irmãos, tudo que há em nós precisa bendizer ao Senhor. E Ele está falando justamente para a alma dele. E nós precisamos muitas vezes falar para nós mesmos. Colocar as convicções para dentro de nós e dizer: bendiz a minha alma ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Mas eu não estou vendo circunstância para poder bendizer. As coisas estão tão turbulentas, pastor. Bendiz, ó minha alma. E olha o que ele fala lá no 2 agora: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Irmãos, você acha que Deus tem benefícios para você? Tem demais. O Senhor tem benefícios demais da conta, irmãos. Os benefícios dele são incontáveis. Porque a palavra de Deus fala que Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Ele nos trouxe para o reino do Filho do amor dEle. Nós éramos perdidos, desgarrados, como ovelha que não tem pastor. E olha a quantidade de benefícios que nós temos. Porque o Senhor é bom. Nós precisamos colocar diante dEle: olha, quando a dúvida vier, quando a insegurança vier, quando a incerteza vier, você olha para os benefícios que Deus tem dado para você. Você olha para aquilo que Deus já tem feito em seu favor. E você vai agradecer ao Senhor. E olha o que ele continua falando lá no 3.
Ele é que te perdoa de todas as tuas iniquidades. Uau! Irmãos, nós não seríamos capazes de apagar nenhuma sequer das nossas transgressões. Nós não seríamos capazes de apagar nenhum sequer dos nossos pecados. Mas Ele está falando, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Ele é que perdoa todas as nossas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Quantos aqui alguma vez já teve alguma enfermidade, uma dor de cabeça, ou um mal-estar, qualquer situação, e você orou e Deus te curou? Quantos aqui? Levante a sua mão. Olha só, Ele nos cura. Ele vem com cura sobre as nossas vidas. Eu quero declarar sobre você, se você está com alguma enfermidade agora, que Deus possa te curar agora. Que Deus possa sarar você. Angústia, ansiedade, depressão, dor de cabeça, mal-estar, qualquer situação, que Ele possa vir te curar agora, pela autoridade do nome de Jesus. E olha o que fala o 4, e eu gosto muito desse versículo 4, que da cova redime a tua vida, e te coroa de graça e misericórdia. Ou seja, irmão, Ele nos tira da morte. Ele nos tira da morte. Foi engraçado, sabe o que? Nós estávamos em Pilão Arcado no comecinho do ano, no comecinho do mês. E nós fomos para Pilão Arcado. Pilão Arcado é interior da Bahia, a parte do sertão ali da Bahia. E nós discipulamos dois casais. Nós discipulamos um casal de pastor, que é o pastor Reginaldo, a pastora Alzira. E nós tínhamos combinado que quando nós tirássemos férias, nós iríamos ter um tempo com eles, porque o nosso discipulado com eles é apenas online. Então nós tínhamos combinado, a Yane e eu, nós já estávamos certo. E aí eu convidei o Joel, eu convidei também o Henrique, que o pessoal conhece como Paulista. E nós fomos para Pilão. E, irmãos, quando nós chegamos lá, foi uma correria, porque tipo assim, nós chegamos na sexta-feira, e assim que nós chegamos, nós só tomamos um banho bem rápido e já fomos para uma localidade que os irmãos tinham preparado um culto, que eles têm um trabalho lá evangelístico. E nós fomos levar também alguns materiais. Quando foi no sábado de manhã, nós saímos também muito cedo mesmo. Eu acho que 5h30, 5h40, o rapaz que ia nos pegar lá já estava na chácara nos esperando. E aí nós passamos a manhã toda, voltamos para a chácara só para tomar um banho e depois ir para outra localidade. Mas só que dentro do carro, a gente estava conversando, e o nosso amigo Joel prometeu que ia comprar batata frita para a gente. E você sabe que a palavra do cristão deve ser sim ou não, né? Porque se passar disso, já era. E aí nós fomos reivindicar a nossa batata. Nós chegamos, quando foi no sábado, nós falamos, Joel, é o seguinte: amanhã é o último dia aqui, nós vamos voltar para Fortaleza, depois disso eu estou de férias, e só daqui a um mês, então meu filho, você tem que comprar batata até hoje. E nós saímos então do culto, desesperados assim, vamos atrás de batata frita na cidade. E aí o pessoal tinha indicado para a gente um local, só que quando chegou lá nesse local estava fechado, e aí a gente foi para a praça mesmo. Quando chegamos na praça, irmãos, a gente ficou na frente de um quiosque que vendia batata frita, graças a Deus. E aí nós chegamos para o Joel, é agora, tem que pagar a nossa batata. E aí sabe o que aconteceu? Na hora que eu estava fazendo o pedido, um senhor chegou do meu lado, e ele falou comigo, ele disse assim, compra um sanduíche para mim. Eu peguei o cardápio que eu estava vendo, e eu dei na mão dele, eu disse assim, pode escolher. Ele falou algo comigo que foi muito legal. Ele disse assim, quem pede não tem o direito de escolher. Eu olhei para ele e disse assim, depende, porque se for eu pedindo, eu vou escolher. Com certeza eu vou escolher. E ele disse, não, quem pede não pode escolher. Eu disse, negativo. E aí eu comecei a falar para ele assim, ó, quando eu peço as coisas,
ao meu Deus, eu sempre faço uma escolha. Eu sempre digo o que eu quero. Eu sou específico. Nessa hora que eu falei isso, ele olhou para mim e disse assim: eu quero me reconciliar com Jesus hoje. Mas nós tínhamos ido para comprar batata frita. E ele estava pedindo um sanduíche. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Porque Deus, ele nos tira da cova, irmãos. Deus nos tira de um lugar de morte para nos colocar em um lugar de vida. Porque quando a palavra de Deus chega até nós, não tem como você ficar parado. Seu corpo é eletrizado. E aí sabe o que foi interessante? Ele sentou conosco lá e começou a contar a história dele. E ele falou: essa noite eu tive um sonho. E eu disse: conte mais. Ele disse assim: eu sonhei que eu estava na praça. E chegava uma pessoa para pregar para mim, para falar de Jesus, e eu me reconciliava. E vocês foram a primeira pessoa que falaram do nome de Deus, então eu quero me reconciliar, pastor. Eu disse assim: quem falou que eu sou pastor? Eu disse: ninguém, mas eu quero me reconciliar. Sabe de uma coisa, irmãos? Deus faz forte com você se você tiver um coração que é totalmente dele. Deus se faz forte. Deus te livra da morte. Deus faz com que você seja usado para livrar outros da morte. Deus usou uma jumenta para falar com Balaão, para livrar Balaão da morte, irmãos. Olha o que ele continua falando: quem farta de bens a tua velhice, de sorte que na tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo, asaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Glória a Deus, Senhor, obrigado porque o Senhor não conserva a ira do Senhor. Olha só, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Irmão, você já pensou se Deus fosse nos tratar segundo os nossos pecados? Você já imaginou se Deus fosse nos tratar segundo as nossas iniquidades? Eu não estaria aqui. Nós não estaríamos aqui. Mas Ele é misericordioso. Deus é bom demais. Não tem como. E olha o que ele continua: pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que temem. Quando dista o oriente do ocidente, assim se afasta de nós as nossas transgressões. Sabe o que é que ele está falando? Assim como afasta o oriente do ocidente, assim Deus também está afastando de você as suas transgressões. As suas iniquidades estão sendo afastadas de você. A iniquidade está tentando vir te pegar de um lado. Sabe o que é que Deus está fazendo? Te livrando, botando o escape. Aí você de repente se depara diante de uma tentação, de uma dificuldade. Aí você se lembra: o Senhor é misericordioso, asaz benigno. Eu não vou ficar aqui não, eu vou correr. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. O nosso Deus não nos julga segundo aquilo que nós pecamos, as nossas iniquidades, irmãos. Ele não nos retribui de acordo com as nossas transgressões, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo. Deus é um Deus de amor com você. Deus é um Deus de amor. Você consegue entender isso? Você consegue entender porque você está aqui hoje? É porque Deus amou você. Ele nos resgatou. Ele nos resgatou. Como fala lá em Salmo 134, contigo, porém, está o perdão para aqueles que temem ao Senhor. Para aqueles que estão temendo ao Senhor. O Senhor já tem o perdão. Agora, o que isso tem a ver com o que eu comecei a pregar? De ter um coração totalmente dele. Porque muitas pessoas às vezes acham que ter um coração completamente dele é impossível. Muitas pessoas se colocam em uma situação e dizem assim: ah, pastor,
eu não consigo ter o meu coração completamente para o Senhor, porque eu já fiz tanta besteira, eu já fiz tanta bobagem na minha vida, eu já pequei tanto. E Deus está falando hoje com você, Ele não te trata segundo as suas iniquidades, Ele não te trata, Ele afasta de você as suas transgressões. Você talvez diga assim, eu não consigo largar o pecado, eu não consigo largar isso, eu não consigo largar esse vício. Pela força do nosso braço nós realmente não conseguiríamos, porque a própria palavra fala que se não fosse Jesus, irmãos, nós teríamos que pagar os nossos pecados com preço de sangue, e nós somos completamente impuros, indignos. Mas a Bíblia fala que Jesus veio para derramar o sangue dele, que era puro, para lavar o meu e o seu pecado, para lavar o nosso pecado, para que nós pudéssemos ser reconciliados com ele. É por isso que a palavra fala lá em Romanos 8:1, já agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É agora, é já agora, nenhuma condenação há. Você é nova criatura. Você é nova criatura. E a Bíblia fala isso lá em 2 Coríntios 5:17, assim, ó. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura. É nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fizeram novas. Você tem que parar de ficar olhando para o seu passado, e tem que começar a deixar Deus se revelar no seu presente. Você precisa largar as coisas antigas e começar a olhar para frente. Você precisa começar a deixar as coisas antigas que te afastavam de Deus para trás, e saber que Ele é longânimo, que Ele afasta de você as transgressões e a iniquidade, Ele é capaz de apagar todo e qualquer pecado. Porque assim você vai conseguir ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Assim você vai deixar o seu coração ser um coração que é totalmente dEle. Totalmente dEle. Irmãos, eu vi tanta fidelidade de Deus nesses dias. Tanta fidelidade de Deus nesses dias. Quando nós estávamos no carro falando, quando nós estávamos indo para Pilão, nós estávamos falando sobre isso. Que não era para nós estarmos indo para lá. Mas Deus foi nos abençoando, Deus foi nos prosperando, Deus foi nos dando condição para ir para Pilão e depois para ir para outros lugares. Irmãos, Deus fez tantas coisas. Eu estava até falando, eu disse assim, Deus, o Senhor me mima tanto. Como pode? Eu estava falando com o Joel sobre isso, eu disse, Joel, Deus me mima tanto. Ele disse, lá vem tu com essas histórias. Irmãos, eu não sei você, Deus me mima tanto, que até uma promoção da Nestlé eu ganhei. Eu olhei e fui comprar um negócio que ia dar de presente, aí eu vi lá a promoção da Nestlé. Eu disse assim, isso é verdade não. Ainda tinha um negócio de raspadinho, eu disse, pronto, é jogo de azar agora. Irmãos, ganhei 3 raspadinhas, na primeira eu ganhei o prêmio máximo. Pense que eu fiquei feliz, era só R$100. Mas estava valendo. Mas sabe de uma coisa? Deus é um Deus que nos mima. Deus é um Deus que te ama. Deus é um Deus que te guarda. Deus é um Deus que é a seu favor. Ele está olhando para você e está dizendo assim, oi filho, filha, deixa eu te falar um negócio. Eu te amo demais da conta. Se o seu coração for totalmente meu, totalmente dele, sabe o que vai acontecer? Ele se mostrará forte para com você. E aí quando vier o dia mau, sabe o que vai acontecer? Ele está lá se mostrando forte. Quando vier a tribulação, sabe o que é que vai acontecer? Ele está lá se mostrando forte. Quando as coisas estiverem atribuladas, turbulentas, sabe o que vai acontecer? Ele vai se mostrar forte. Porque essa é uma característica do nosso Deus. Ele é forte. Para aqueles que têm um coração que é completamente dele.